Heróis e vilões, mocinhos e bandidos. Filmes sobre a guerra costumam ser claros sobre quem é quem, mas a realidade costuma ser um pouco mais obscura. Embora Japão, Alemanha e Itália sejam mais associados às forças do eixo, que começaram a guerra tanto na Europa quanto na Ásia, é facilmente esquecido que havia outros que lutaram ao lado deles contra as potências aliadas. Embora estejamos certos em condenar os governos dessas nações por se alinharem a um dos regimes mais abomináveis da história, como todas as nações em guerra, os homens e mulheres presos no meio de todos os lados tiveram momentos de incrível bravura, heroísmo e habilidade. No episódio de hoje da série Combatentes Mais Mortais das Guerras do Mundo, vamos olhar para alguns dos soldados mais notáveis daqueles países que lutaram ao lado dos alemães durante grande parte da guerra. Estes são alguns dos soldados pró-eixo mais mortais da Segunda Guerra Mundial. Como muitos países, a Hungria sofreu economicamente durante a Grande Depressão e dependia fortemente do comércio, tanto com a Alemanha nazista quanto com a Itália. Isso lhes garantiu uma posição mais favorável com a Alemanha na época, quando o nacionalismo varria o país, fomentando pedidos para que o território perdido da Romênia e da República Tcheca fosse recuperado. Hitler concordou em mediar essas disputas, mas na realidade, pressionou ambos os países a cederem o território exigido pela Hungria. Em troca, ele exigiu que a Hungria se juntasse às potências do eixo, o que eles fizeram em 20 de novembro de 1940. As tropas húngaras participaram da invasão da Iugoslávia com a promessa de ainda mais território uma vez que o Estado balcânico fosse dominado. As tropas alemãs que viram os húngaros em ação notaram sua brutalidade ao lidar com o povo subjugado. Na verdade, muitos oficiais do exército alemão ficaram horrorizados, acusando-os de se envolverem em uma espécie de turismo de assassinato. Sem dúvida, a campanha mais importante em que as tropas húngaras lutaram foi contra a União Soviética, mas o envolvimento húngaro estava principalmente centrado em impedir que a Romênia ganhasse mais influência com Hitler, que poderia decidir recompensar os romenos devolvendo seu território perdido. Enquanto isso, a Hungria estava sendo forçada a adotar as leis raciais da Alemanha em relação aos judeus e estava se tornando cada vez mais dependente da economia e do exército alemães. Eles também participaram de tiroteios em massa de judeus e civis na Iugoslávia e na União Soviética. Entre os húngaros que lutavam contra os soviéticos estava o piloto de caça Deso Zengyorgy. Ao se juntar à Força Aérea Real Húngara como mecânico, ele logo completou o treinamento de voo e foi designado para pilotar caças biplanos Fiat CR-32 construídos na Itália. Pouco antes de ir para as linhas de frente soviéticas, ele conseguiu colocar as mãos em um Messerschmitt Bf-109. Seu primeiro combate, no entanto, não foi glorioso. Enviado para investigar uma aeronave de 2 motores operando em sua região, ele logo se viu sendo alvejado, o que o levou a revidar. O avião de 2 motores caiu, mas foi então identificado como um bombardeiro alemão. Como a tripulação alemã atirou primeiro, ele não foi repreendido pelo incidente. Sua primeira vitória real contra os soviéticos foi em 26 de junho de 1943, quando ele derrubou um caça soviético. Mais 5 aviões soviéticos cairiam sob seus tiros antes que ele fosse retirado de volta para a Hungria. Entre junho e agosto de 1944, suas armas foram treinadas em aviões americanos e ele reivindicaria 4 vitórias sobre bombardeiros B-24 Liberator antes de voltar a lutar contra os soviéticos. Ele terminaria a guerra com 30 mortes confirmadas. Em Stalingrado, os húngaros sofreram pesadamente com 100 mil sendo mortos ou capturados na retirada. Essa perda brutal efetivamente anulou o exército húngaro como uma força militar eficaz. E assim, quando Hitler suspeitou que o país planejava mudar de lado, no início de 1944, havia pouco que o país poderia fazer. Em março, a Hungria foi ocupada por tropas alemãs.
Muitos soldados e aviadores, como São Jorge, estavam comprometidos com o que viam como uma causa fascista maior ou temiam represálias soviéticas se rendessem e continuassem lutando pelos nazistas. No entanto, outros húngaros lutaram. Havia cerca de 600 partisãs húngaros lutando contra os alemães e seus próprios governos durante a guerra, mas um dos mais proeminentes era, na verdade, um imigrante tchecoslovaco. O pai de Palmaleta era socialista, e a família foi forçada a sair da República Tcheca quando a Alemanha invadiu. Depois de obter a cidadania húngara ao se alistar no exército, ele foi enviado para a Frente Oriental, onde foi capturado. Enquanto estava em cativeiro, ele concordou em se juntar ao movimento partidário treinado pelos soviéticos na Hungria e foi retreinado em técnicas de sabotagem e assassinato. Ele foi enviado de volta ao seu país adotivo, onde recrutou e treinou outros, além de realizar inúmeros ataques ele mesmo. Ele era bem conhecido por sua coragem e se tornou algo como um herói popular antinazista ao final da guerra. Infelizmente, ele teria um fim trágico. Em 1956, ele era um coronel comandando uma divisão desarmada estacionada em Budapeste quando foi enviado para ajudar a reprimir a revolta húngara. No entanto, ao encontrar-se com os insurgentes, ele decidiu se juntar a eles, ajudando a defender os quartéis Kilian, e ao fazer isso, foi a figura militar húngara mais proeminente a se juntar a eles contra o governo comunista. Quando a revolta falhou, ele foi executado junto com vários outros em uma prisão de Budapeste em 16 de junho de 1958. Como grande parte da Europa Oriental, a Romênia tentou permanecer neutra quando a guerra começou, mas logo a Alemanha começou a exigir que o território romeno fosse cedido à Bulgária-Hungria e União Soviética, com base em mapas mais antigos da Europa, para suas reivindicações. A Romênia não teve escolha a não ser concordar, e os ânimos se acirraram, particularmente com a Hungria. A monarquia romena depositou suas esperanças na ajuda da Reino Unido e da França, mas no verão de 1940, a França foi derrotada e a Reino Unido não estava em condições de ajudar. Elementos fascistas na Romênia pressionavam por conexões mais próximas com a Alemanha, acreditando na recuperação de territórios perdidos através da cooperação com a Alemanha. Havia também aqueles na Romênia que acreditavam que não tinham escolha a não ser cooperar com a Alemanha para não sofrerem sua própria invasão alemã. O que se seguiu foi um período de turbulência política em que o primeiro-ministro do país foi assassinado e o rei foi forçado a abdicar, com seu filho de 19 anos assumindo seu lugar como figura simbólica. A Romênia agora se voltou firmemente para o campo alemão, tornando-se membro do Pacto Tripartite em 23 de novembro de 1940. A Romênia comprometeu 250.000 de tropas para a invasão alemã da União Soviética. Na Batalha por Stalingrado, as tropas romenas, sob o comando do general Ioan Sion, se reorganizaram em uma coluna de combate de 15.000 homens, encarregada de cobrir a retirada alemã. Durante 96 horas de combate entre 21 e 24 de novembro de 1942, Sion e seus homens foram atacados por tanques e infantaria, e apesar de não terem armas antitanque, conseguiram manter sua linha por mais tempo do que se poderia realisticamente esperar. Desmoralizado, com frio, fome e sem munição, disse que o general Ioan Sion pegou sua última bolsa de granadas de mão e atacou um tanque T-34 sozinho. Ele foi o único general romeno a ser morto em combate durante a Segunda Guerra Mundial. O principal piloto as da Romênia era Constantin Cantacuzino. Vindo de uma família romena proeminente, ele era um piloto talentoso que emocionava as multidões com acrobacias ousadas antes da guerra e era um dos principais pilotos de teste da Romênia. À medida que seu país se envolvia na guerra, ele exigiu se juntar a uma unidade de combate e logo estava pilotando Messerschmitt Bf 109 fornecidos pelos alemães. Em 5 de maio de 1943, foi nomeado comandante do 58º Degree Esquadrão de Caça na linha de frente. Em 29 de junho, ele e seus companheiros de ala estavam escoltando bombardeiros romenos quando foram atacados por um grupo de caças soviéticos. Com seus companheiros de ala atingidos e forçados a retornar à base, ele enfrentou sozinho a superior força soviética e derrubou 2 aviões soviéticos antes de ser forçado a fazer um pouso forçado. Em 5 de agosto de 1943, ele estava voando solo e avistou uma grande frota de aviões soviéticos de ataque ao solo.
Atacou rápido por conta própria, derrubou 2 e fugiu, perseguido pelos soviéticos. Ele então derrubou um dos aviões soviéticos que o perseguiam, antes de finalmente conseguir escapar. Um de seus combates mais notáveis foi contra o soviético Nikolai F. Kumachin, que tinha a seu crédito 12 abates antes de ser derrubado por Cantacuzino. Tendo sofrido terríveis perdas durante e após Stalingrado, e com os soviéticos começando a empurrar o eixo para trás, a Romênia começou a se aproximar da causa aliada. Em 23 de agosto de 1944, a Romênia mudou de lado, e Cantacuzino agora pilotava seu Bf-109 construído pelos alemães contra a Luftwaffe alemã. Em 3 de agosto, ele derrubou 3 bombardeiros alemães que bombardeavam Bucareste como punição por se juntar a AOS aliados. Ao final da guerra, ele tinha 43 abates confirmados em seu nome contra aeronaves soviéticas, alemãs e americanas, com mais 11 não confirmados. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, a Bulgária inicialmente se declarou neutra, mas com um novo governo formado em 16 de fevereiro de 1940, o país se aproximou do apoio à Alemanha. Quase um ano depois, a Bulgária assinou um pacto de não agressão com as potências do eixo, antes de se tornar um membro oficial em 1º de março de 1941. Dentro de dias, a Bulgária estava sendo usada pelas tropas alemãs como uma área de preparação para atacar a Iugoslávia e a Grécia, enquanto em troca, as forças búlgaras foram autorizadas a ocupar a República da Macedônia do Norte Iugoslava e parte da República da Sérvia. No entanto, a Bulgária fez esforços para ficar fora da guerra com a União Soviética e manteve suas tropas para sua própria defesa, mesmo depois que a Alemanha forçou a Bulgária a declarar guerra a Reino Unido e à OAS Estados Unidos. Eventualmente, à medida que a guerra se voltava contra a Alemanha, a Bulgária começou a temer represálias, especialmente no final de 1944, quando a União Soviética declarou guerra à Bulgária, agora que estavam ao alcance de um ataque. O governo búlgaro pró-alemão foi substituído e houve uma tentativa desesperada de restabelecer uma posição de neutralidade, mas os aliados não estavam dispostos a aceitar. Após o fim dos combates, a Bulgária foi atraída para a esfera comunista da União Soviética. Estar longe das linhas de frente não deixou a Bulgária ilesa, e em várias ocasiões, a pequena força aérea búlgara se encontrou defendendo-se de bombardeiros aliados. O as de maior pontuação da Bulgária contra os aliados foi Stoyan Stoyanov, com 15 vitórias aéreas em seu nome até o final da guerra. Antes da guerra, ele treinou na Alemanha nos aviões de combate mais avançados que a Luftwaffe estava operando, como o Messerschmitt Bf-109, antes de passar esse conhecimento para seus próprios compatriotas, à medida que adquiriam exemplos da aeronave para seu próprio uso. Ele participou do ataque da Bulgária a AOS bombardeiros americanos que atacavam Ploeste, reivindicando sua primeira vitória, e defendeu ataques à sua pátria, até novembro de 1944, quando voltou suas armas para as tropas terrestres alemãs. Ele permaneceu na Força Aérea após a guerra, servindo principalmente como instrutor, e morreu em 1992. Semelhante ao caso na Hungria, nem todos os búlgaros aprovavam sua relação com a Alemanha nazista, particularmente à medida que a Bulgária se tornava cúmplice do Holocausto. Isso levou a um movimento partidário que lutou contra a Alemanha nazista e o governo búlgaro em casa e no exterior, e um nome está mais associado ao início deste movimento. Nascido em 1900, Ivan Kozarev sempre foi considerado um jovem rebelde, mas poucos adultos poderiam ter adivinhado que essa característica levaria ao início da resistência búlgara ao domínio da Alemanha nazista sobre o país. Em 1941, ele foi implicado no assassinato de 2 policiais e fugiu do país para a Iugoslávia. Lutando contra os nazistas com os partidários iugoslavos, ele aprendeu as habilidades necessárias para travar uma guerra de guerrilha e logo retornou para casa para formar um dos primeiros movimentos partidários da Bulgária. Como líder, Kozarev centralizou seu grupo nas montanhas Pirin, perto de Razlog, onde eles assediavam alemães e búlgaros pró-alemães, além de encorajar outros grupos partidários a se juntarem à sua luta. Tragicamente, Kozarev não veria o fim da guerra, sendo morto por fogo amigo durante uma operação. Dada a natureza secreta de suas operações,
as cifras exatas de quantos búlgaros lutaram em grupos partidários em casa ou no exterior variam muito. Estimativas iniciais colocavam o número em cerca de 30.000, mas isso agora é considerado pouco confiável, e o número real estava mais próximo de 10.000. De qualquer forma, como todos os grupos partidários, sua eficácia não se limitava às suas operações reais, mas incluía os esforços que os alemães fizeram para combatê-los ou proteger-se contra eles, desviando tropas e recursos vitais das linhas de frente. Sacrificando suas próprias vidas para ser um espinho no lado dos nazistas, deixando-os vulneráveis aos golpes de seus inimigos mais poderosos. E aí você tem os soldados mais notáveis e bem-sucedidos dos países pró-eixo na Segunda Guerra Mundial. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias ideias e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.